todos. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, todos que estão chegando. Arte para mim é missão, vocação e festa. São com as palavras de Ariano Suassuna que damos abertura à nossa live cultural, à nossa semana cultural do Centro Educacional Rosa Mística, onde o tema é Paraíba Além Mar. E claro que não poderíamos deixar de fora o nosso grande Ariano Suassuna, que hoje teremos o prazer de conversar com o advogado Manuel Dantas Vilar, e ele vai nos falar um pouco sobre esse grande poeta, dramaturgo, esse artista completo que é o nosso querido Ariano Suassuna, certo? De antemão agradeço já a presença de todos que estão aqui, certo? Muito obrigada pela parceria que vocês estão tendo conosco. Vai ser um momento muito importante para a nossa escola e para toda a comunidade que nos acompanha, todos os nossos seguidores, né? Realmente essa prosa promete, verdade, viu, Cris? Essa prosa promete, vai ser muito enriquecedor para todos nós, um momento para elevarmos, desbravar de verdade, né, os pontos da nossa cultura. Um beijo aí para Caio Henderson e toda a sua família que está nos acompanhando. Vamos só aguardar o nosso convidado super especial chegar. Beijo, tia Jó, nossa parceira eterna. Hoje estamos dando início à nossa live cultural. Um beijo para a tia Helena, ela está dizendo eu estou aqui também. Um beijo, tia Helena, que está nos acompanhando, e todos os nossos alunos. Estamos dando início à nossa live, à nossa semana cultural, cujo tema Paraíba Além Mar. Iremos trabalhar durante toda essa semana com xilogravura, cordel, a vida e obra do saudoso Ariano Suassuna. Trabalharemos todos os tipos de arte que envolvem a nossa cultura e vamos exaltar com certeza a cultura nordestina. Hoje vamos falar também do movimento armorial, conhecer um pouco do movimento armorial, certo? Então fiquem ligadinhos que já o nosso convidado chega aqui. Então, para vocês que estão chegando, os nossos alunos, vou passar para vocês, para a turminha do Fundamental 1, o roteiro da nossa semana cultural, certo? O primeiro ano vai trabalhar com poemas, o segundo ano vai trabalhar com cordel, o terceiro ano vai trabalhar o movimento armorial, quarto ano a biografia do nosso saudoso Ariano Suassuna, e o quinto ano também, só que com um diferencial. Nós vamos ler algumas obras e fazer uns trabalhos que vão agregar ao nosso conhecimento, certo? Também teremos uma exposição dos nossos trabalhos, segunda-feira, dia 31, certo? Segunda-feira, dia 31, nós vamos expor os nossos trabalhos, que a toda a produção durante esta semana, que a gente vai ter feito na Semana Cultural. Então, Cris está falando assim: segundo Manuel Dantas, filho de Ariano, Dantinhas é um dos maiores conhecedores da obra de Ariano, em extensão e profundidade. Concordo. O nosso convidado chegou, vou aqui aceitá-lo, só um momento. Nosso parceiro. Boa noite! Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia! Ó, o povo tá aqui na ansiedade só, é uma loucura só. Cadê o homem? Cadê o homem pra gente ter conhecimento?
Mas aí eu tô em casa, né? Que bom! Não, agora gente. Cadê Irla? Tá por aí? Irla tá nos acompanhando, porque Irla ficou com o Otávio, o meu bezerrinho. Oh, coisa boa! Mas ela tá assim nos acompanhando. Acabou de mandar uma carinha para vocês. Tá, joia. Beijo grande pra ela. Beijo grande pra todo mundo aí da Rosa Mística. Melhor colégio do sertão. Ou coisa boa. Gente, estamos aqui com Manuel Dantas Vilar. Ele não é só advogado, vocês não têm noção. Minha mãe disse, é o maior contador de história que eu já ouvi falar. Vencedor nato das obras de Ariano. E eu tenho certeza que Dantas só tem a contribuir com a gente. Pra gente ele é Dantas, para outros ele é Dantinha. E assim vai. É o homem das histórias, certo? Então, eu gostaria de convidar a tia Terezinha para dar uma palavrinha com você. E aí a gente começa o nosso momento. Tá, joia, Ingrid. Obrigado. Muito obrigado aí pela gentileza das palavras. Estou na responsabilidade de dizer alguma coisa que preste aqui, né? Vou tentar, viu? Eu tenho certeza que vai sair só coisa boa, viu? Até já. Até já. Boa noite, Dantas. Boa noite, professora. Tudo bem? Você tá bem? Coisa boa, tá lhe vendo? Tinha esquecido. Acho que é só você e tem um aluno meu do ano passado que me chama professora. Porque todo mundo chama tia Terezinha. Que bom, Dantas. Eu considero o professora a profissão mais bonita que eu já vi. Na minha condição de advogado, eu trabalho às vezes com um processo previdenciário e tudo, e a gente chega já, a gente contando os dias para se aposentar, né? Tem gente que quando completa o dia, no outro dia já está lá. E assim, só o cargo de professor é que eu encontrei já por 3 vezes as professoras reclamando porque iriam estar tendo que ser obrigadas a se aposentar. Eu nunca vi uma paixão, um amor tão grande a essa profissão que é tão sofrida, né? Mas que tem essas pessoas que têm esse comportamento aí. Foi a única que eu vi. Eu tenho alguns... Eu acho o maior elogio que a gente possa... eu acho o maior elogio que a gente possa fazer a uma pessoa é chamar ela de professora. Então, muito grata por isso, Dantas. E assim, também muito agradecida por você tirar do seu tempo, que a gente sabe como andam as suas demandas aí, desde já também nossos sentimentos pelo seu Manelito. E eu imagino quantas coisas para administrar e para você nos dar essa atenção. O nosso tema dessa Semana Cultural é Desbravando o Sertão. Então, você sabe, não tem, a gente... Eu achei é meio impiedoso pedir isso nesse momento dos meninos, mas como eu sei também que para vocês falar do sertão é festa, é missão também, virou missão, então eu fico muito feliz, mas a gente realmente está honrada por isso. E não só a Rosa Mística, é interessante que o trabalho é direcionado mais para o nosso público, porém hoje a gente tem um público muito grande de adultos universitários que já lhe conhecem, que estão por você também, viu? Porque conhece também o seu trabalho. Você gosta de dizer que é um leitor de Ariano, né? Então, assim, tem o pessoal fica nesse negócio de dizer que eu conheço, mas não é que eu conheço a obra, é porque eu gosto de ler. Aliás, eu gosto de ler e reler Ariano. Por isso que eu conheço um pouco de sua obra, que é muito grandiosa, né? Mas as pessoas geralmente... Diga, professora. Não, o que eu ia colocar assim, por tudo que você viveu tão perto dele e você vive, estava comentando hoje com os professores, eu disse, na verdade,
Dantas, ele não vem nos falar teoricamente de Ariano. Ele experienciou, é uma pessoa que experienciou toda a vida e a obra da cultura nordestina como um todo. Ariano sempre como um criador, inovador. E vocês também experienciaram isso. Eu gosto da palavra experienciar porque vocês vivem isso. Quem conhece a família, quem conhece Carnaúba sabe disso. Mas, para a gente passar a palavra, eu queria, assim, só lhe apresentar para as gerações mais novas, porque tem um público de 10 aninhos. Os meninos do 3º, 4º, 5º ano estão aqui também. E estão todo mundo ali de caderninho, né, para lhe ouvir. Temos as mães também, estão acompanhando. Mas, assim, só para lhe apresentar Dantas por Dantas também, eu queria até pedir licença a você e a Marina para lhe apresentar, meio que expondo um pouco um ponto de Marina. Foi quando Marina chegou no Rosa Mística e eu nunca esqueci disso. E eu acho que eu partilhei isso para você na festa do 9º ano dela. Ela chegou, acho que Marina devia ter 9 anos, 9 ou 10 anos. E quando ela disse, chegou junto com a mãe e as amigas, e vieram, eu achei curioso, porque elas já chegaram assim, querendo conhecer a proposta pedagógica da escola. E Marina vinha de uma escola de grandes referências, de Campina Grande, e ela lá, sentadinha, e eu fui mostrar a proposta pedagógica da escola, na qual eu falava do projeto de sustentabilidade e dos nossos projetos de literatura. E ela disse, aí a mãe disse assim, e aí, Marina? Aí daí eu fiz bem essa colocação. Eu disse, olha, Marina, ela caladinha, disse, olha, Marina, eu sei que você vem de uma escola muito grande fisicamente, nossa estrutura física é bem mais simples. Aí ela disse assim, mas eu queria lhe mostrar, eu vou lhe mostrar. Ela disse assim, tá daí, professora. Mas essa escola faz isso mesmo? Isso daqui? Eu disse, claro, minha filha, isso é um projeto de vivência. Ela disse, pronto, mãe, tá decidido. E assim, para mim, isso foi o maior feedback, um dos maiores feedbacks que eu já recebi na carreira. E de lição. Até então, eu não sabia quem era Marina, né? Então, agora, depois justificou. E como é bom a gente ver isso, não por vaidade humana, mas por graças até, uma menina com 9 anos, com essa concepção de vida. Escola, eu quero saber, eu quero entender a proposta e saber, eu sei o que eu quero e eu busco isso aqui. É isso que eu busco na escola. Agora, aí fica para a gente adulto a reflexão que essa menina, de onde é que veio essa concepção dessa menina? Aí, claro que Marina, que eu estou falando, é filha de Dantas, né? Que é sobrinho neto de Ariano Suassuna, filho de seu Manelito, e que é um experienciador da cultura nordestina e que veio partilhar esse momento para a gente hoje, que é muito bom ter essa história viva, Dantas. A gente fica meio bobo, muito honrado, mas muito grato a Deus por tudo, por ter essa história viva de vocês. E por todas as vezes que vocês abriram a Carnaúba, como eu sei que a Carnaúba hoje tem um laboratório para toda Patos, mas quantas vezes vocês abriram para o Rosa Mística, para tudo o que... E que é interessante, eu falo isso, não é rasgação de seda, é porque realmente é numa linha cultural, numa linha de valorização ao sertão, que a Carnaúba atrela todos esses valores e está lá no berço da cultura e da forma como vocês têm lidado com esse cuidado peculiar que a família de vocês tem deixado esse legado para nós quanto escola, né? Então, mais uma vez, muito agradecida. Eu sempre agradeço por Marina em nossas vidas e por vocês, o que vocês fazem por toda a educação e principalmente a educação de Patos hoje. Muito agradecida. Eu que agradeço. Você fica falando aí dos predicados, mas veja só que predicado eu tenho, né? Nasci numa fazenda, com uma Carnaúba, um pai como Manelito, uma mãe como Clívia, um tio como Mariano e uma filha como Marina. Eu posso exigir mais o que da vida, né? Amigo. Depois de tudo isso,
e ainda mais estão dizendo aqui, muito bonito. Então, além disso, você me Obrigado. só a agora a salvação, viu? Tá Então, bom, boa então. conversa, muito grata, viu? Tá bom, pessoal. E aí chegou E o aí, momento Ingrid? que esse povo mais tá esperando. O povo tá assim, ó, me cobrando. Cadê? Cadê ainda? Eu tô querendo cultura. Quero cultura. E ninguém melhor do que o senhor, seu Dantas, para expor aqui pra gente o legado desse homem, que é Ariano Suassuna. É. É como eu disse, né? Eu agradeço muito ter nascido no lugar onde eu nasci, cercado das pessoas que já estavam ao meu redor quando eu já cheguei ao mundo, né? E de início, eu já criança, quando Ariano vinha aqui para a Fazenda Carnaúba, aqui em Itaperuá, né? De início era aquele tio simpático, aquela bem animado, tia Zélia também, uma pessoa muito carinhosa, a gente muito apegado com eles, e foi um homem que ele sempre cresceu para mim, e ele continua ainda crescendo mais, tanto quanto ser humano como artista, né? De primeiro a gente entra em contato com o tio, né? E depois eu fui conhecendo a obra dele, muitas vezes até por intermédio do próprio Ariano, Sei. né? Então, foi a partir das conversas dele, do estímulo à leitura que ele fez, que orientou inclusive minha mãe a indicar leituras e me ensinar a tomar gosto pela leitura. Foi por ele que eu me tornei o leitor que sou e admirador, né? Então, eu tive essa alegria, não é? E um privilégio, né, Dantas? Exatamente. Não é fácil. Quando a gente vê assim a quantidade de pessoas que admiram Ariano, né, que vinham de longe conhecê-lo, até do estrangeiro e tal, e eu ficava olhando assim, tem uma pessoa daquela grandiosidade, né, tão perto, tem uma convivência pessoal e amorosa também perto, é que quando vai passar com o tempo, aí é que você vai maturando e conhecendo, né? Sim. Ariano era aquela mesma pessoa que vocês veem aí nos diversos, nos inúmeros vídeos, que hoje está fácil com a internet, né? Ele está muito presente, é um dos escritores brasileiros, né, mais vistos, né, com suas aulas e espetáculos. Ele que foi professor a vida toda, né? Ele tem uma enorme admiração pelos professores, pela cultura, pela educação, né? E tanto é que assim as apresentações artísticas dele é conhecido como aulas e espetáculos, né? Ele até chegou uma vez numa cidade e colocaram aula show. Ele disse, pode tirar, porque show lá em Itaperuá é uma interjeição de tanger galinha. O que eu dou é aula e espetáculo. Então, ele uniu a profissão de professor que ele foi, né, para continuar dando aula, e ao mesmo tempo dar uma manifestação artística, né? Então, por isso a aula e espetáculo. Ele juntou esses dois nomes numa apresentação artística que era uma coisa didática, né? Uma coisa sobre a estética, sobre o pensamento artístico brasileiro, como também uma própria apresentação, onde tinha a pintura e dentro das situações servindo de cenário, como tinha a música do Antônio Madureira, como tinha também os dançarinos, né? Como Maria Paula Costa Rego, à frente de toda a equipe, né? Então, eram aulas itinerantes que ele intitulou que era o Circo da Onça Malhada, e com isso passou a percorrer não só todo o estado de Pernambuco, que é onde ele vivia e tinha uma atuação profissional, Sim. como todo o Brasil, onde era chamado, né? E aqui eu já vou começar logo com uma surpresa para o pessoal de Patos. Patos está presente na última obra de Ariano, no romance de Dom Pantero, no livro No Palco dos Pecadores, né? Ele um personagem um personagem que cria um espetáculo, é uma aula espetaculosa, como ele chama, né? Então ele vai no dia em Patos
E ele dá essa aula e espetáculo aí em Itaperuá. Então, quem puder ter o livro, o Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores, vá lá na página 103, que tem ele narrando toda uma aula, todo um espetáculo que ele deu aí na cidade de Patos. Quem for patoense, corra para comprar esse livro. Porque eu já quero. Eu tive a honra de participar de uma aula, espetáculo de Ariano, aqui em Patos. E eu fiquei encantada como ele ministrava tudo. Ele já numa determinada idade, mas como ele sabia ministrar e prender a atenção de todo mundo. E como ele trazia para a vida dele elementos do nosso Nordeste, né? E com isso ele foi divulgando a nossa cultura. Elementos que a gente vê no dia a dia, mas que Ariano teve um olhar especial. Como, por exemplo, os nossos violeiros, né? Isso. Que ele trouxe para as obras dele. A própria vaquejada, né? Uhum. Foram elementos... Ariano, quando ele quando ele decidiu ficar artista, né? Quando ele decidiu ser artista e escritor, ele quis criar uma obra que identificasse o seu país e o seu povo, né? Era uma obra baseada nisso daí. Então ele procurou uma manifestação artística que mais se aproximasse do seu povo, do seu pensamento, né? Dos seus ritmos, de suas estéticas. E ele vislumbrou no folheto de cordel essa fonte, né? Se você pegar o folheto de cordel, ele tem um desenho que é uma xilogravura na frente, né? E depois dentro ele tem toda uma rima, tem toda uma forma de contar uma história, tem toda uma poesia. Então ele saiu estudando o cordel. Então o cordel serve como uma bandeira, um farol, um norte para todo o movimento armorial. Então, é da magia da poética, da musicalidade que o cordel tem, de sua estética, que ele permeou toda a sua arte armorial e também o movimento armorial, em sua fase inicial. Eu estava vendo, Dantas, o movimento armorial fará 50 anos em outubro, não é isso? Isso, exatamente. Já estão pensando numa comemoração para esse momento? Sim, há um que chama um calendário ariano. Ariano ele era muito fixado em datas, né? Então, seu filho, Dantas Suassuna, que é o herdeiro artístico e o representante do espólio, e assim, um dos principais expoentes do movimento armorial, ele sempre pega essas datas e faz alguma coisa, né? Agora, nesse tempo agora de pandemia, né, dessas restrições, ele está pensando em alguma coisa virtual, ele está produzindo quadros, apontamentos, está entrando em contato com as pessoas que estudam o movimento armorial, como a professora Suelma Moraes, que está aqui também nos assistindo, né, e outros artistas armoriais, e pensando como vai ser essa celebração do movimento, né. Há também um professor Cláudio Brito, um cineasta, e tem muitos trabalhos envolvidos, o armorial e ariano, né, que eles estão pensando em concebendo um marco, uma celebração nessa data do movimento armorial, né. Então, logo mais a gente vai ter muito boas notícias. Para quem assim não sabe, não tem o conhecimento, o movimento armorial foi criado por Ariano, quando ele era professor e estava no departamento de cultura, né, lá da UFPE. Mas, Dantas, eu queria que você esmiuçasse assim, o movimento armorial para que todo mundo tivesse conhecimento do que é. Porque muito se fala, mas o que é o movimento armorial? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Isso. É como você diz, Ariano, ele é uma pessoa bastante conhecida, né? Por seus vídeos, por suas informações, por suas... E, assim, sua obra mais conhecida é o Alto da Compadecida. Agora, é uma coisa até engraçada, porque tem muito mais gente que conhece Ariano
pelo filme de Guel Arraes do que pela obra dele mesmo, né? Então, muita gente que lê A Compadecida vai ver que é diferente um pouco da obra que Guel Arraes fez. E também há uma versão do Auto da Compadecida, ela é filmada pelo menos por três vezes. A primeira é de 69, há uma versão, está disponível na internet. Quem quiser achar, eu acho que é Armando Bogos, tem Regina Duarte, tem todo um pessoal que faz parte do elenco. A segunda vez foi pelos Trapalhões, que é os Trapalhões e o Auto da Compadecida. E a terceira é essa de Guel Arraes, né, que é a mais conhecida de todas. Então, muito mais gente conhece Ariano pela obra de Guel Arraes, pelo filme Auto da Compadecida, pelo próprio livro, né? Mas que o filme seja um convite para ler a obra de Ariano, né? Ele tem muita coisa, ele tem teatro, tem poesia, tem o romance escrito, e assim, sua obra artística, ela é muito, não só profunda, como muito rica. Há uma produção muito grande. Para você ter uma ideia, outro artista paraibano, outro poeta paraibano, é Augusto dos Anjos, ele tem uma obra escrita, né? É uma grandiosidade, não que a quantidade seja um fator de qualidade, né? Mas Augusto dos Anjos, que é outra pessoa nacionalmente conhecida, outro paraibano, reconhecido, festejado e celebrado sua obra, ele tem um livro. Ariano, ele tem vários livros, né? Para se ter uma ideia, eu vou só mostrar aqui o trecho que estava... Esse era um romance, era um roteiro de filme, né? Aliás, esse é a História de Amor de Fernando e Isaura. É o primeiro livro antes da Pedra do Reino, é o primeiro romance que Ariano fez como se fosse um experimento para escrever a própria Pedra do Reino, né? E ela está aqui, e esse é o livro mais conhecido dele, né? Apesar de não ser o mais lido. E o livro que eu falava, que seria como roteiro de filme, é esse, O Sedutor do Sertão, né? Ele é até um personagem que está na Pedra do Reino, né? Malaquias Pavão Quaderna, mas que aí ele mereceu, Ariano entendeu que ele merecia uma história, é um personagem muito rico a ser explorado, né? Então ele fez esse roteiro, né? E estava em estado inédito, e a família que agora está reeditando as obras, né? Através da editora Nova Fronteira, eles publicaram. Então é a primeira vez que foi publicado O Sedutor do Sertão, né? E ao mesmo tempo, você pode olhar aqui, esse é uma caixa de livro, né? Um, dois, três, quatro livros em separado, e é o teatro completo de Ariano, né? Então, todas as obras de teatro, todas as peças de teatro, foi lançado nessa coleção. Então, a obra de Ariano, que antes era de difícil acesso, até porque a editora que ele publicava faliu, agora está muito mais fácil de ser achada, né? Ser localizada e adquirida, né? Então, o que a gente pode dizer de Ariano é que se a pessoa é conhecida, as obras dele, as peças dele, ainda são poucos conhecidas, né? Então, que o filme e que essa live também sirva como uma ida aos livros de Ariano, né? Ariano é uma pessoa que, cada vez que vai passar o tempo, ele vai crescer ainda mais, porque as suas obras, elas estão sendo, entrando na sociedade, o pessoal está tendo acesso à leitura agora. É verdade, é verdade. Inclusive, nós profissionais, né? Isso. Nessa busca pela raiz da nossa cultura, a gente aprendeu muita coisa. Então, lendo um pouco sobre o movimento armorial, que foi criado por Ariano, e claro que teve contribuições, né, ao longo do seu desenvolvimento. Mas Ariano, ele foi o ponto de encontro, né? E assim, ele foi o idealizador mesmo. Ele quando ele disse que tinha que fazer uma obra com o espírito do seu povo, com a linguagem do seu povo, então ele foi identificando artistas, né, que estavam buscando também um caminho para a sua obra, como Gilvan Samico,
tem até um entalhador, né? E ele já tinha identificado a filha de Brenan, né? Maria da Conceição Guerra Brenan. Deixa eu ver, um anotado aqui também, um Aloysio Braga, um pintor armorial, Dantas Suassuna, que se revelou depois o maior expoente como pintura do movimento armorial, né? A própria Zélia Suassuna, gravorista. Então, ele saiu identificando artistas que comungavam desse pensamento, né, de querer fazer uma arte. Porque se você pega uma arte grega, você é fácil de você conhecer. Quando você pega uma arte romana, também é fácil de conhecer. Uma japonesa, né? Quem passa aí em sushi, não sei o que, vê aquelas letras e tal, identifica logo alguma coisa vinculada à China, vinculada ao Japão, à cultura asiática, né? Então ele queria fazer uma identidade brasileira. E até então ele estava percebendo que havia certos equívocos, como por exemplo, toda vez que fosse falar no Nordeste, era o que falava a poesia matuta. Ele era muito contra aquela história de poesia matuta, de falar errado, de escrever errado, porque o que foi que ele percebeu? Vou citar o exemplo também que eu escutei dele, né? Que, assim, Augusto dos Anjos, no começo, por sua poesia muito, muito fechada, muito hermética, uma escrita muito erudita, ele foi meio que ignorado pela crítica. E, de repente, os meios de comunicação, os estudiosos, os estudantes perceberam que o povo estava recitando Augusto dos Anjos nas feiras, né? Um urubu pousou na minha sorte. Isso aí é uma expressão de Augusto dos Anjos, né? A mão que afaga é a mesma que também é um verso dele. Então, passaram a perceber que o povo gostava do bom português, gostava de escrever certo. Ele às vezes escrevia errado porque não sabia, mas no momento que eles tinham acesso à educação, acesso ao conhecimento, eles não faziam mais, né? Então ele percebia um preconceito que era nesse chamado poesia matuta. Eu acho que um dos artigos mais ácidos dele, mais críticos que eu já vi, ele reclamando dessa postura, era estavam em impostura da escrita, né? Havia um preconceito com o nordestino quando se pega a poesia matuta. Ele dizia que um artista, um escritor, a primeira ferramenta dele é a palavra. Então, como é que ele vai escrever errado, né? Então, ele disse, olha, o Alto da Compadecida é uma obra nordestina, um personagem nordestino, uma alma nordestina, agora não tem um erro de português, né? E todo mundo se identifica com ela. Verdade, é verdade. E ele gostava tanto dos elementos da nossa terra, que ele agregou no movimento armorial em todos os estilos de arte, né? Porque o movimento armorial é isso, ele engloba todos os estilos de arte. Música, escultura, a xilogravura, até o alfabeto armorial, a gente vê que tem uma raiz, como é que eu posso dizer? Ele se baseia, por exemplo, naquelas letras de ferrar o boi, o gado, né? Eu tive aqui um problema aqui porque eu estou praticamente sem ouvir direito. Alguém ligou para mim. E você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ah, que massa. Porque tá bem baixinho aqui, eu vou ver se Marina aqui me acorde. Porque eu fiquei sem ouvir você direito. Alguém ligou para mim, eu tive que recusar e agora não estou lhe ouvindo, mas vai chegar. Bom, alguém ligou e baixou aqui, tu sabe? Mexer nisso aí. Aí. Não se preocupe, que o meu técnico aqui é Jardel. Eu peço socorro a Jardel. Ela tá me ouvindo bem. É bom, né? A gente tava onde? Eu tava comentando que o movimento armorial, ele tem tanta influência nordestina que até o alfabeto dele tem uns traços que se assemelham àqueles códigos de ferrar o boi. Isso. Ariano, ele era músico, porque tem gente assim que, por exemplo, poesia, só poesia, música, só música.
e ele um pouco a integração de todas as manifestações artísticas. Se você olhar o Alto da Compadecida, é uma peça de teatro com um circo dentro e uma apresentação artística dentro. Então, ele com música também, né? Então, ele entendia a arte, que todas as manifestações artísticas, elas podiam estar interagindo junto com ela, né? Para você ver uma ideia, ele defendia isso, vê que o último livro dele, o Romance do Dom Pantero, além de ter escrita, ela tem gravuras, né? Ela tem desenhos dentro do livro, né? Então, aqui não está só literatura. E quando você vê que fala, quando você vê o texto falando, aí ele fala de uma apresentação artística, de uma manifestação artística dentro, de uma música, né? Por exemplo, no próprio livro você tem um QR Code e ele lhe remete a umas poesias que ele recita, tem um som e imagem, né? Então, um livro lhe remete a isso. Então, ele até disse, para isso daí eu... Tá me ouvindo bem? Tô. Ele disse, para isso ele discordava de um grande amigo dele, de um grande poeta, que era João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele era muito assim, poesia, só poesia, música, só música, né? E ele respeitava isso nele, gostava muito da poesia dele, dizia, tem inclusive uma musicalidade, embora ele não perceba, né? Mas a dele interagia sobre isso. E as histórias que tinham nos livros dele estavam sempre remetendo a situações do cotidiano do nordestino. Eu não vou dizer sertanejo, porque Taperoá está no Cariri e ele viveu toda essa realidade no Cariri paraibano, né? Então, ele remete a situações que ocorrem no dia a dia do nordestino. Isso, perfeitamente. Né? O cotidiano, as histórias, tudo eram fonte de inspiração para Ariano. A própria geografia do lugar era uma fonte para a literatura dele. Tudo era recriado. Pronto, tem casas aqui em Taperoá que a gente sabe que ele usou como referência para escrever o livro. A ponte, né? O pôr do sol, as próprias cores, as estradas do sertão. Tudo isso aí foram referências dele. A gente caminha. Se você pegar a Pedra do Reino, tem uma câmara-cadeia onde o personagem está preso, há um cais, há uma ponte. E tudo isso aqui existe aqui em Taperoá, né? Então, o que tem no livro é uma recriação literária de lugares reais para isso. Inclusive, ele visitava os cantos, né? Que para servir, fazia anotações. Então, todo o Alto Sertão, você vê como Patos, né? Ele foi aí em Patos, essa aula espetáculo que você assistiu, muito possivelmente, ele trouxe um pouco dela para o livro. Então, você participou de um momento em que Ariano utilizou para ser a fonte literária de uma escrita dele aqui no livro. Agora eu tô toda fofa, né? Vou dizer agora. Dantas, com relação a essas imagens que ele utiliza, Ariano, ele remete um pouco ao misticismo, né? Eu ouvi falar que ele dizia que não era ateu, porém tinha uma conexão muito boa com Deus. E as obras dele também, ele usa muito Nossa Senhora, né? Isso. Nas obras dele. Ariano, ele era um homem muito religioso. A religião é um dos pontos fundamentais na vida dele, né? Inclusive, houve um tempo em que ele tinha uma negação. A conversão de Ariano para a religião ainda é uma coisa muito pouco estudada, né? Então, ele houve um tempo que não acreditava, que tinha uma negação de Deus e tudo, e até a própria literatura ajudou ele a encontrar esse caminho religioso, né? Então, ele passou a ser uma pessoa profundamente religiosa. Se você analisar a primeira obra dele, assim, depois da conversão dele, que é o Alto da Compadecida, você vai ver toda a síntese ali, todos os questionamentos, né, da condição humana e a visão religiosa de Ariano, ali do mundo, né? E ela foi se aperfeiçoando e tudo. Tanto é que
no o último livro dele, ele também oferece a Maria, Mãe de Deus, né? Então, toda a obra dele termina com algum pensamento religioso, algum fundamento religioso. Ele é uma pessoa que se converteu, se decidiu religioso e escreveu sobre um pensamento religioso. Então, a literatura dele meio que exige um posicionamento das pessoas na questão religiosa, né? Com relação às imagens que ele utilizava, tem uma inspiração naqueles registros rupestres incas da Pedra do Ingá? Tem uma Isso. influência? Quando ele começou a estudar os artistas brasileiros, né? Já os de agora, já os influenciados sobre uma visão europeia, sobre uma visão africana, ele percebeu também um enorme potencial artístico dos índios brasileiros, né? Você vê aqui no Siridó, do Acari, né? Na Pedra do Ingá, tem muitas pinturas rupestres, tem o que chamam esculturas rupestres, que era uma coisa trabalhada na pedra, né? Não é só pintada, ela o mais expoente, exatamente. Até hoje, o mais expoente, mais importante do Brasil é a Pedra do Ingá, né? Então, ele fazia uma leitura artística daquela pedra, né? Não era uma coisa histórica, ele sempre acreditou que aqueles eram artistas brasileiros dando uma expressão brasileira, não era ninguém querendo deixar, não era um alfabeto, não era uma carta, é uma mensagem, um código, mas cifrado a modo artístico, né? Então ele considerou esses artistas, os artistas primeiros, os primordiais para o nosso Brasil, né? Tanto é que o livro dele, o último, Dom Pantero, é muito cheio de desenhos e tudo baseados na pintura rupestre brasileira. Inclusive, quando nós visitamos a Carnaúba, nós fomos na Ilumiara Jacuna. É isso? Me corrija, isso. Se eu estiver errada. Não, tá certo. É aquela história, a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Então, no livro do Dom Pantero, logo na primeira página, se você pegar, tem um desenho, né? Dessa Ilumiara Jaúna, né? Eu estou aqui passando para você ver é um pouco assim a recriação do mundo, dos astros e tudo. Então, é uma outra pedra baseada numa releitura da Pedra do Ingá. No livro, o personagem começa a fazer e ele percebe que não vai ter tempo para fazer, para terminar a obra. Então, ele chama um discípulo para terminar essa obra. E terminou que a vida imitou a arte, né? Ariano não conseguiu terminar, mas o filho dele, Dantas Suassuna, e já quem começou o trabalho sob a orientação de Ariano e estava fazendo, agora prossegue nela. Então, essa pedra continua sendo construída, né? E a gente vai fazer o possível para ela ser terminada aqui, para todas as pessoas, leitoras de Ariano, que quiserem ver não só a parte do livro, mas também as obras que foram inspiradas a partir do livro, elas estejam realizadas, né? Eu acho que quando nós fomos aí, essa obra de Ariano foi a última, né? Então, o último romance que ele escreveu nós fomos recebidos por Manu, aí na Carnaúba. Ele nos apresentou... Manu, gente, é filho de Ariano, né? Um artista. Ele nos apresentou o museu, né? E nós fomos... O Rosa Mística foi a última escola a ver o manuscrito desse... Isso, exatamente. A primeira e a última escola, né? São 6 folhas grandes, né? E há inclusive uma partitura
há uma parte escrita e há o desenho. Então é a partir desse desenho que está sendo feita, que vocês viram, a Rosa Mística viu, né? E é a partir dele que está sendo feito a pedra, a Ilumiara Jaúna, né? Ilumiara é um nome que Ariano dava para esses locais de celebração, né? Que tinha uma escultura, tinha esculturas também, havia pinturas e que ele ia construir. Já tem várias. A própria casa dele lá no Recife um Ilumiara, né? A Ilumiara também lá perto da Casa da Rabeca, de Mestre São Luciano. A Ilumiara Pedra do Reino, lá em São José do Belmonte, né? E nós vamos fazer aqui. Há também um projeto de um Ilumiara aí no Sertão, lá na Fazenda Acauã, né? E tem a Ilumiara Jaúna aqui em Itaperoá. E aí, quando Tia Terezinha tá aqui ansiosa, quando é que vai estar aberto para a gente poder visitar? Nesse tempo agora de pandemia, tá complicado, né? Abrir alguma coisa e fazer. Eu é que tenho a sorte de estar na fazenda onde ela tá. E quando eu quero pegar a bicicleta, eu vou lá, eu vou a pé mesmo. Mas a intenção é ampliar o museu, tornar ele também um espaço maior e completo para historiografia de Ariano, né? Para fotobiografia, para dar o início, e a Ilumiara Jaúna também. Então, aqui em Itaperoá tem um enorme potencial para criar um roteiro aqui para a figura de Ariano. E quem sabe, né, a partir dessa entrada de Patos na literatura, a gente possa fazer uma ligação Itaperoá-Patos, né, com o Ariano está aí presente em Patos, eles gostavam de Patos, tem parente aí em Patos. Então é muito importante que Patos também reverencie esse escritor e achou por bem homenagear a cidade em sua obra. Verdade. Dantas, um livro, então, que assim, nosso público é infanto-juvenil, né? Então, para instigar esses adolescentes, essas crianças a entenderem toda a obra de Ariano, você indica o Alto da Compadecida ou você indica outro livro, já que o Alto... Eu sei que o livro é muito diferente do filme, porque eu já li o livro. Mas você viaja de forma diferente, né? Do que no filme. Mas, além do Alto da Compadecida, que você já indicou, né? Para iniciar a leitura. Qual livro você acha que tem uma linguagem assim que eles conseguiriam absorver bem e tomar o gosto pela leitura e pelas obras do grande Ariano? Olha, tem uma outra peça de Ariano chamada A Farsa da Boa Preguiça. Inclusive, gosto mais do que o Alto da Compadecida, né? E também era o gosto de Ariano. Ele gostava mais da Farsa da Boa Preguiça do que o Alto da Compadecida. Mas são duas obras que, se a pessoa puder começar a ler por lá, vai ser muito bom, né? Quem gostar de história, de aventura, de presepada, tem também O Sedutor do Sertão. Né? É esse que ele era inicialmente um roteiro para um filme. E agora foi relançado, né? Tem logo um cavalo aqui. Então, para quem gostar de presepada, tá aqui esse daqui. E para quem gostar de história, até mesmo de tragédia, alguma coisa, tem A História de Amor de Fernando e Isaura. Sim. São livros, os 4 que eu indico para o início da obra de Ariano, né? O Alto da Compadecida, A Farsa da Boa Preguiça, A História de Amor de Fernando e Isaura e O Sedutor do Sertão. Quem quiser começar bem com Ariano, seja isso aí. Para os professores, principalmente os que gostam de literatura e arte, eu recomendo Iniciação à Estética, de Ariano. Era o livro que ele usava nas aulas de estética como professor. Como professor. Outra coisa, Ariano, ele não foi só ele não levou o nome do Nordeste nas suas obras, mas ele acreditou no semiárido de uma forma. Ele teve uma visão, não só ele, mas
como o saudoso seu Manelito, tiveram uma visão diferenciada para o semiárido, né? A gente sabe que o Cariri, comparando com o sertão, o Cariri ele tem menos índices pluviométricos, não é isso? É isso, é. Se eu me enganchar aqui alguma hora aqui, querer chorar, eu desligo um pouco, aí depois ligo, tá certo? Para não passar vergonha, chorar na frente do povo. Mas assim, meu pai, ele é engenheiro civil de formação. E ele era professor universitário, estava trabalhando também como engenheiro. Ele trabalhou, inclusive, viveu um tempo aí em Patos, ele foi diretor do DR. Sim. Pouco tempo. Mas ele foi mais conhecido como seu trabalho como engenheiro na Cagepa, né? Ele foi presidente fundador da Cagepa e andou a Paraíba toda colocando água Então, com a morte de meu avô, ele era muito apegado, tanto a meu avô como aqui as fazendas, né? Dos irmãos todos, era o que gostava de gado, que gostava Quando ele vinha aqui para Taperoá, ele andava com meu avô, cortava terra, era tratorista, né? Então, ele veio tomar conta das fazendas, veio tomar conta do gado. E quando ele chegou, ele foi pensar na atividade produtiva daqui da fazenda, né? Do Cariri. O que plantar, o que criar, o que produzir, né? Como viver da fazenda. E ele percebeu que o algodão já não estava dando mais lucro, a cultura do algodão estava tendo em declínio, né? Não estava mais compensando, como ainda hoje é. A cultura do milho, do feijão, ela tem ano que dá, tem ano que não dá, fica muito vulnerável à chuva, e chuva aqui é pouca, né? Então ele percebeu que todas as zonas semiáridas do mundo, eles exploravam mais a pecuária. E aí ele percebeu que se produzir só carne, ia ficar com dificuldade, e se produzisse só leite também. Então ele foi para uma pecuária que chama de dupla função, quer dizer, uma fazenda para produzir leite e para produzir carne. Então, ele identificou no gado zebu, e inicialmente na raça Buzerá, posteriormente na Sindi, as duas raças mais importantes para converter os capins, as fibras daqui do sertão, né, do pasto, em carne e leite. E quando estava nessa de pensar e criar e tudo, Ariano também ficou com a casa aqui, é uma história longa, essa história da casa dele aqui, da outra vez eu conto. Ele veio para cá. Então, eles dois, Ariano era admirador de cabras na infância, e eles enxergaram um potencial a ser criado cabras. Então, eles foram criar. Então, naquela época, ninguém estudava cabra, ninguém sabia como criar cabra, nem sabia como era que era fazer leite, né? Então, eles foram tudo inventando as coisas, né? Foram comprando. Ariano ganhou um prêmio com a Pedra do Reino, aí ganhou dinheiro. Aí pegou esse dinheiro todinho, entregou a meu pai com um livro com o nome de 300 cabras. Aí disse, mané, tome esse livro, que está com o nome de 300 cabras, e encha um curral de cabra. E deu o dinheiro. Então foi assim que começou a sociedade. Meu pai com o trabalho aqui na fazenda, o estudando, então eles foram chegando aí. Então, depois de muitos erros, de muitos acertos, eles chegaram a criar a ideia de criar 3 raças de cabra. A primeira era uma cabra vermelha, que vem do Vale do Gurgueia, aos vermelhos, aos índios brasileiros. Uma cabra branca, com uma lista preta nas costas, em homenagem aos portugueses, né, que vieram para cá. E uma cabra preta, que era a graúna, em homenagem aos negros africanos que vieram para cá. E com isso, eles criavam 3 raças de cabra, em homenagem às 3 raças iniciais do país que formaram a matriz de todo o povo brasileiro, né? Posteriormente, criaram também as cabras azuis, que eram em homenagem aos asiáticos, aos árabes, aos judeus, que também fazem parte do nosso povo, né? Então, é uma criação assim que teve um pensamento econômico, político e estético.
Não, e sustentável, porque eles conseguiram manter uma raça Isso, que vive muito bem adaptada isso. toda a É, condição ambiental do local. Porque muito se fala teve assim, época, vou acabar tem com a época, seca, vamos é, tentar isso, resolver a seca. Não, eles se adaptaram à condição do é. ambiente. Meu pai percebeu que o tempo seco é a regra daqui, né? E a chuva, ela vem pouca e mal distribuída. Então, você tem que saber conviver com esse clima e tirar dele a potencialidade para saber produzir, né? E com isso, eles partiram também para melhorar zootecnicamente as cabras. E com isso, a produtividade das cabras daqui tem a mesma produtividade das cabras europeias. Bastou só um trabalho zootécnico, acompanhar uma cabra boa, aí pega o filho dela, coloca como reprodutor, depois vai selecionando as mais fracas, e esse trabalho, um trabalho zootécnico praticamente simples, né? De se fazer. Simples hoje, né? Porque naquele tempo eles penaram muito para fazer. É um trabalho de formiguinha, né? Foram, aos poucos, Isso. foram conseguindo. É, Hoje a nossa de live muita anotação, de muita diversa. conversa, Se encerrar, eu vou conectar de novo, certo, Dantas? Porque a conversa tá boa. Porque o aqui é que nem, Instagram, aqui é que nem a casa, aqui é que nem a casa Zé Araújo, quem manda é o freguês. o Instagram ele só permite 1 hora. Então, a gente, se cair, a gente conecta de novo para continuar o papo e depois finalizar, certo? Tá, Então, joia, tá, o joia. que, o que eu vi em Ariano e seu Manelito foi a visão que eles tiveram sustentável para o Cariri. E levaram o nome do Cariri, espalharam o nome do Cariri paraibano É, e mostraram que isso. na nossa terra tem produtividade, porque muito se remetia à Hoje, Paraíba como um local seco e inapropriado, isso, né? exatamente. Hoje, as referências aqui usadas nessas fazendas, ela já está sendo usada para todas as terras secas do mundo, né? Então, todas as terras onde chove, onde tem uma regularidade, vai ser ocupada com grãos. Então, a equação de produzir nas terras secas, ela vai ter que ser achada nas terras secas. E a caraúba está sendo oferecida como um caminho a ser Voltamos, seguido, né? Para as terras voltamos secas com do a mundo. nossa live cultural, desbravando a cultura nordestina, com o grande Manuel Dantas Vilar, nosso querido e saudoso Dantas, mostrando um pouquinho pra gente da vida e das obras de Ariano Suassuna. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo, agradecer a participação dos nossos alunos do Fundamental 1, Fundamental 2, dos pais que são parceiros, de toda a comunidade escolar aqui do Rosa Mística, nossos professores, certo? Muito obrigada, obrigada pelas mensagens. E a todos os nossos seguidores, aos seguidores do saudoso Dantas, de Marina, que é a nossa querida Marina, certo? Muito obrigada por estarem compartilhando com a gente esse momento cultural tão importante para o nosso engrandecimento. Vamos lá? Agora Agora, voltamos. a parede estava melhor. Então, Dantas, eu queria saber, os desenhos nas obras de Ariano, era ele mesmo que fazia ou ele levava? Era. Ele se baseava em vários artistas, entre eles os artistas, como eu disse a você, né, os índios brasileiros, os artistas iniciais do Brasil. Então ele ia nessas áreas, fazia, captava o desenho e vinha. Agora teve um artista, um personagem que virou personagem deixa eu achar ele aqui. E ele saiu captando por todo o Seridó, por todo o, o, o sertão, esses desenhos.
né, dos índios, né? Ele se chama José de Azevedo Dantas. Ele inclusive, a chave das ilustrações, como ele falou aqui no livro dele. Assim ele escreveu: as estampas que figuram na Ilumiara, às vezes, são baseadas em inscrições rupestres, em imagens barrocas e em gravuras populares, ou então são obras de artistas cujos nomes vão indicados ao pé das páginas, e dos quais o mais frequente são José de Azevedo Dantas e Paulino Vilar. Né? Então, essas duas pessoas, José de Azevedo Dantas, ele era caixeiro e ficava andando por toda a região. Então, toda vez que ele sabia que tinha uma pintura, um desenho, né, ele ia lá, e ele era muito talentoso e ele fez. Posteriormente, a gráfica da União escreveu um livro sobre isso, Resquício de uma Civilização Antiquíssima. Né? E ele publicou, então ele ficava utilizando esses desenhos para servir de base para o desenho dele. Né? E também Paulino Vilar, ele comprava gado e vendia, em todo gado tinha um ferro de marcar. Então, toda vez ele ficava desenhando esse ferro de marcar. Então, ele fez um livrinho. Então, Ariano foi lá também e copiou esses desenhos dele e depois trabalhou uma obra própria dele, né? Eu vi uma imagem, pesquisando sobre a Ariano, tem um Instagram que é a família que movimenta, né? Um Instagram no nome de Ariano Suassuna. E Suassuna Oficial. Ele tá ele é seguido, eu sigo ele. Pronto, depois todo mundo vai seguir, Suassuna Oficial. E tinha uma imagem que era armorial e acho que era referente às cabras, o tanto de leite que estava dando, que as cabras vinham dando, a produção era tudo à mão. O que tem a ver o movimento armorial com a produção, com as cabras? Com as cabras, assim, o movimento armorial, ele procura as manifestações populares, né? Dos artistas populares e o espírito dela, não é um mero copiado, né? Ela procura entender, ela procura estudar e a partir daí os artistas criarem suas obras, né? E Ariano deu importância literária, política e social à criação de cabras, né? Os cabreiros do sertão, né? Então, ele vê, por exemplo, na Grécia, né? Os artistas também, lá tem criação de cabras, né? São os pastores. Então, por conta disso, Ariano inseriu a parte das cabras na sua obra literária, na sua obra poética também, na sua visão política, né? Ele prefere os criadores, os pastores, os cabreiros do sertão a esse povo que investe em bolsa e que explora e vende esse país todo dia, toda hora. E me diga uma coisa, por que ele chamava a morte de a Caetana? Por que isso Caetana? Isso era um costume do sertão, um costume antigo. Ele apenas trouxe esse costume para a obra dele, né? E inclusive aí do Alto Sertão, né? De Patos e tudo, do Catolé do Rocha. Ariano na infância ouvia muito o bote da Caetana, né? Então ele trouxe esse costume popular para a obra dele. Hoje está mais conhecida pela obra de Ariano do que pelo costume popular, não é? É verdade. E por que ele chamou a malhada da onça? O que é a malhada da onça? Desculpa aí que ligado, o rosto está ligando. Como é? É um artista, minha gente. Vocês não estão entendendo. Nós estamos diante. Um momento aí, deixa eu botar aqui o fone. Diga aí de novo.
Eu tô dizendo que o homem é muito solicitado, né? O Rosa Mística pegou, tá passando 2 horas com o homem que é muito solicitado. É porque, assim, é uma bronca, porque eu fico como secretário de saúde aqui do município de Taperoá, coisa que eu nunca pensei em fazer na minha vida. Hoje eu tô, tem a parte de advogado, ainda tem parente, e hoje está todo mundo ligado de forma virtual, né? Aí um troço que já me prendia, a Ariane dizia que o eletrodoméstico escravizava as pessoas. E eu ficava, oxe, o Ariane, ele falava de enceradeira, criticava batedeira, e eu achava que era até um exagero dele. Quando eu vi celular, eu digo, agora eu entendo. Agora eu sei o que ele está dizendo, né? E agora, mais do que nunca, né? Nesse período que nós nos encontramos. Assim, tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo, né? Tá conectando muita gente boa, tá dando vez a um bocado de gente besta, gente que negócio de arminha, negócio de terraplanismo, umas besteiras que eu nunca vi, né? Mas tá ligando muita gente boa, a gente tem que olhar esse lado bom, né? Você vê, hoje eu tô falando com o pessoal da Rosa Mística, né? Que maravilha. Tá vendo que honra pra gente? E outra coisa que eu me apaixonei ainda mais por Ariano é que a visão dele de enxergar a oportunidade, né? Uma visão de enxergar a oportunidade naqueles que vou utilizar a frase de Tia Terezinha, que estão à margem. Isso. Não vou chamar de marginalizado, porque as pessoas vão para você ver, para você ver, Ingrid, há um instrumento que ele usou também na orquestra armorial e no quinteto armorial, chama-se marimbau. É uma base de madeira, dois taquinhos assim e uma corda só, que tocavam com uma pedrinha, alguma coisa, e um caco de vidro. Esse instrumento ele viu aqui na infância os cegos tocando aqui na feira de Itaperuá, e ele levou para uma orquestra, para todos os teatros onde a orquestra se apresentou, todos os cantos, havia um instrumento. Todo mundo fala muito da rabeca, né, da viola que a Ariane levou, mas o marimbau era um instrumento das pessoas mais pobres do sertão, né, utilizava inclusive como encanto para ganhar meio de vida, para pedir uma esmola, né? E ele colocou um instrumento desse em evidência. E é muito bonito o som dele. A gente colocou para os meninos conhecerem, né? Quando estávamos anunciando a sua live, a gente colocou algumas músicas do Quinteto Armorial. E isso. Quando eu estava pesquisando, aí os nomes das músicas remete muito ao nosso povo, porque é Mourão, Revoada, Caboclinhos, isso, algodão. Exatamente. Então, tudo ele remete ao nosso povo e para que outras pessoas conheçam as nossas raízes. Isso, exatamente, né? Ariano, ele foi muito feliz porque ele mostrou o Brasil aos brasileiros. E mostrou ao Nordeste que nós não temos que ser estereotipados como coitadinhos, como o povo que fala ruim. Não, a gente tem cultura, a gente pode produzir arte. Olhe, né? Se você for perceber bem, não é porque assim, vai se parecer uma soberba nossa, mas se você perceber bem, os grandes escritores, os escritores mais expoentes do Brasil, todos eles são praticamente da região Nordeste, né? A gente tem Guimarães Rosa, a gente tem Ariano, né? A gente tem Augusto dos Anjos, né? Uma pessoa que Ariano celebra muito é o Euclides de Cunha, e é sobre uma obra sobre os sertões, né? E assim, grandes artistas, quando procuraram entender o Brasil, procurar o país, inclusive na parte fotográfica, né? Eles quando quiseram conhecer o país, quando quiseram entender o Brasil, eles vieram para o Nordeste, vieram para a parte seca do Nordeste. Verdade.
e se depararam com muita coisa boa, viu? Dantas, eu só tenho a agradecer. Eu ficaria falando muito, 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 mas eu sei que você deixou um tempinho, sua vida é muito corrida, mas você deixou um tempinho para nos presentear com uma conversa muito boa. Agradeço essa oportunidade. Agradeço a Marina, que foi quem teve a ideia, assim. Eu disse, Marina, eu quero você para falar da Ariana. Ela disse, espera aí, tem uma pessoa que fala melhor que eu, papai. Mas, na verdade, a gente, olha, Estezinha, olha, quem entrou aqui agora é Esté Suassuna, neta de Ariano, viu? Temos uma neta de Ariano aqui presente. E ela sim, Obrigada. ela sim conhece muito a obra de Ariano, essa é profunda conhecedora, é uma escritora que quem sai aos seus não degenera, né? Inclusive já tem um livro. Vamos logo dar uma facada nela e dizer a ela, chamar ela para fazer uma live aqui também com a Rosa Isso Mística. mesmo que eu ia dizer. Esté convidada, viu? Um momento glorioso como esse, para deixar aqui um pouquinho do legado do seu avô e do seu legado também, porque já está produzindo cultura, né? É uma alma grandiosa, Estezinha. Uma pessoa muito talentosa, escreve muito bem mesmo. Eu sou muito fã dela. Olha, Esté, eu gostaria de dizer que quando a gente pega a gente não solta mais não, viu? Tanto Zé Prova Viva, Marina. Não, eu fiquei muito feliz. A Ariana dizia que os ateus chamam a providência divina de acaso, né? Mas eu gostei muito que a providência divina me levou até a Rosa Mística e tá aí Marina formada, não se encabulou de enfrentar, não fez feio em vestibular nenhum, nem em lugar nenhum, que prova a excelente formação desse colégio, né? Então, eu fiquei muito grato, porque eu não só ganhei a educação e a formação humana de minha filha, mas eu ganhei pessoas que são muito queridas, né? De início tem ira, depois vê a família toda. E eu não devolvo mais não, viu? Vocês são da gente aqui. Eu fico muito feliz por esses encontros, né? E ainda mais com o Ariano pelo meio, né? Tanta gente aí que gosta dele, né? Parabéns ao Rosa Mística e eu só tenho a agradecer, tá certo? O ruim não tem aperreio, não. Se quiser continuar conversando, eu não sei se o povo vai aguentar. Se daqui a pouco o povo vai abandonar a gente, vai embora, mas a gente fica aqui conversando. Porque ver vocês e conversar é bom demais. Dantas, só pegando já um gancho na palavra providência, a gente tem dito isso aqui, que a gente sempre quis fazer um momento em trazer grandes pérolas de todo esse da história da Rosa Mística até. E é que é sempre bom fazer boas lembranças e aquela história, as coisas boas a gente tem que escrever na pedra, né, para edificar. Escreve as coisas negativas, a gente escreve na areia. Mas entre as providências, eu coloco momentos como esse, que foi uma providência divina, essa necessidade, né, diante da pandemia, a educação remota. Então, esses momentos síncronos e assíncronos em que a vida nos, né, desafiou, mas aí que pareciam tão distantes, e está trazendo essas bênçãos, essas pérolas para a gente, que são esses momentos como esse. E eu já queria assim, dizer assim, muita gratidão pela partilha que você trouxe. Saiba que a partilha está acontecendo hoje, mas esses são momentos que servem de alavanca, né, para a nossa vida cultural. Então, assim, esse momento serviu de alavanca, não só para a semana que a gente está começando, mas, claro, para a vida de nós professores. A gente fez um planejamento hoje, temos outro planejamento terça-feira, a partir dessa conversa com você, e eu estava aqui ouvindo, e a gente fica ouvindo, e é claro, ali já vem, né, alimentando, a partir da conversa, vem surgindo novas ideias,
e vem fermentando mesmo aquilo, a instância bíblica que diz, onde seja sal. Então, nesse momento, conversas assim, pessoas como você, são veículos de sal, de luz, né? E a gente, com esse gosto que você nos passou, essa luz que você nos traz, a gente vai usar esse momento de alavanca, irá repercutir muito na vida de nossos alunos e dos nossos professores, para fermentar muito mais e fazer crescer não só o Rosa Mística como instituição, mas trazer esse legado para a nossa cultura nordestina, nós quanto nordestino, trazer para as nossas gerações esse gosto, esse ansejo. Então, assim, é uma gratidão mesmo, e agradeço a Deus também por isso. Eu estava ali agradecendo a Deus por essas pérolas, por essa partilha, por esse momento de alavanca. Muito agradecida, amigo. Quando tudo passar, presencialmente, teremos um chá cultural, um chá pedagógico, e faremos, vamos brindar a esses encontros, tá certo? Tá, joia. Dá tempo ler um trecho da obra de Ariano ou já está acabando o tempo? Tá, não, pode falar. E depois eu quero que você fale de novo o nome da última obra dele, que tem patos na obra, para a gente reforçar com os meninos. Todo mundo comprando o livro aí. Pois, tem nesse novo livro, né, no último romance dele, o romance de Dom Pantero, No Palco dos Pecadores, há um trecho de um personagem chamado Júlio Michelet, Chabinho de Saavedra. Há um trecho que é muito importante, que pode dar uma ideia do que Ariano tornou a obra dele, né? E como ele uniu todas as obras dele em torno desse romance. O pessoal fala assim, é um romance de pico, é um romance do alto. Eu acho que Ariano, pela qualidade de todas as suas obras, ela é uma coisa horizontal. Há uma obra de centro, que é esse livro aqui, né? Então, esse personagem escreve aqui: a pessoa humana é uma coisa sagrada. Na medida que uma nação assume o caráter de pessoa e se torna uma alma, sua inviolabilidade aumenta na mesma proporção. O crime de violar a personalidade nacional torna-se, então, o maior dos crimes. Assassinar um homem é um crime. E coisa terrível não será, portanto, assassinar uma nação. Como qualificar tal monstruosidade? Pois bem, existe uma coisa pior do que matá-la. É aviltá-la, envilecê-la, violá-la, roubar-lhe a alma e a honra. Este crime é o único para o qual não deveria existir prescrição. Assim, levando em consideração essas palavras de Michelet, desde muito moço comecei a me opor à visão daqueles que afirmavam, como continuam afirmando, que a base material da democracia é a economia de mercado, e que, por ser universal, a arte ligada ao mercado é que deve servir de modelo às artes de todos os países. Pois, de outra forma, esses jamais acompanhariam os parâmetros da modernidade e da universalidade, cada um permanecendo confinado nos estreitos limites do localismo arcaico. Agora que tem um trecho que é meio autobiográfico, é um personagem, mas há um pouco de autobiografia, como vocês vão conhecer. Ao começar meu trabalho de escritor, em 7 de outubro de 1945, não digo que já tivesse clara consciência do que disse até aqui, mas na noite criadora da vida pré-consciente do intelecto, noite talvez mais clarividente do que a luz da razão puramente reflexiva, eu já acreditava que deveria escrever como se a sorte do meu país, do meu povo, da rainha do meio-dia e até do mundo dependessem do que eu fizesse. Não tendo poder político nem econômico, isso era o que podia fazer. Um romance, um teatro, uma poesia que, pelo menos, não alvitrasse o nosso país. Uma arte que, por ser ligada ao nosso povo, pelo menos também indicasse um caminho político e esboçasse uma teoria de poder que, expressando esse mesmo povo, desenhasse o contorno do mapa capaz de definir nosso país como nação. Infelizmente, via-me obrigado a constatar: o que conseguiríamos fazer era pouco, muito pouco, porque apesar de figuras luminosas
como Gabriel Joaquim dos Santos, Euclides da Cunha, Heitor Villa-Lobos, Lima Barreto ou Augusto dos Anjos, continuam violando e roubando a alma e a honra do nosso país, cuja linha de frente é a nossa cultura. Não importa. Fiel ao sonho de minha juventude, venho fazendo o que posso e considerando cada poema, cada peça, cada romance, cada ensaio que consigo levantar, como um caco, semelhante aos do genial arquiteto popular que foi Gabriel Joaquim dos Santos. Aos poucos, cada um deles iria se juntar ao que é a Ilumiara, uma outra nova e grande Casa da Flor, um castelo, obra, marca e padrão, uma fortaleza na qual gerações que vão nos suceder, na pior das hipóteses, poderão enxergar a face do Brasil verdadeiro e profundo. O Brasil que poderia ter sido e que não foi. É esse trecho aqui da obra de Ariano que desculpe atual. aí, desculpe aí a forma de leitura, todos os erros imprecados, mas se puderem entender e buscar Ariano em sua leitura, é o melhor caminho de estar mantendo aceso esse que atualmente é o maior escritor desse nosso país. Com certeza, com certeza. Que atual, que homem inteligente. Hoje ele estaria defendendo tudo isso aí e a gente aplaudindo ele por estar defendendo. Exatamente, exatamente. No momento em que a gente ouve o pessoal reclamando que vai para Disney, faz arminha, o golpe de 64, a gente já saberia em que situação ele se encontraria, em que fileira ele estaria, né? Mas é muito bom perceber que a gente está nas fileiras que ele apontou. É verdade, é verdade. E a gente tem que seguir nessa fileira. Exato. A farda que ele usava não era a entreguista, era a farda do conselheiro, era de mescla e de algodão, dos sertanejos e dos civis, e são muito orgulhosos e muito felizes de seu país, a caminho de se tornar uma nação. Até a própria diferença entre país e nação, ele fazia questão de apontar. Ariano foi um astro que a gente ganhou de presente por muito tempo aqui. Agora ele continua um astro, mas nas suas obras, na vida, é de uma resiliência, assim, a questão da luta dele, né, pelo nosso povo, que é admirável, é um cara admirável. Então, estudando um pouco mais, a gente vai percebendo que não é uma realidade que está longe da gente, é uma realidade que está próxima. Exato. Um incentivo, e a gente tem isso nas obras de Ariano. Então, muito obrigada, Dantas, por partilhar esse momento com a gente, viu? Eu não sei nem o que falar mais, eu estou muito grata. Muito grata mesmo. A gente eu tenho muito o que agradecer, né? Pedir paciência a todo mundo aí. Estou sempre à disposição. Tenho um enorme carinho pelo Rosa Mística e uma admiração por todo mundo que está aí. Pois muito obrigada. A gente agradece demais a sua participação, a sua contribuição. A de Marina, que eu estou vendo que está presente aí o máximo todo, eu conversando com Marina e ela, não, Indy, tenha calma. Vai ser muito bom. Papai gosta de conversar. Eu digo, ai, meu Deus, que bom. Eu com Marina e Ila, a gente fez uma das maiores aventuras que foi para assistir uma aula espetáculo de Ariano Suassuna. Eu estava aqui em Itaperoá, a Marina estava em Campina e Ila estava lá na capital. E ia ter uma aula espetáculo lá na Casa da Barrabeca, em Recife. Na Casa da Rabeca de Mestre Salustiano. Então eu saí daqui de Itaperoá, peguei Marina em Campina Grande, depois pegamos Ila lá na capital, fomos até Recife, assistimos essa aula, voltamos, deixei Ila aí, deixei Marina em Campina e vim para cá. Inclusive essa aula ela foi filmada pelo Instituto Federal da Paraíba. Ela está gravada e aí eu vou deixar uma cópia aí no Rosa Mística para vocês passarem aos alunos, tá certo?
Ela tem a participação de um integrante da Rosa Mística, essa aula. Eita! Pois eu agradeço, viu? Quero muito já divulgar, mostrar para todo mundo aqui. Tá, A joia. empolgação é grande aqui. Muito obrigada, Dantas. Eu só tenho a agradecer e muitas bênçãos para vocês, prosperidade, certo? Um grande Obrigado. abraço para todo mundo. E a gente tá com saudade, viu? Marina, venha É visitar a mesmo. gente assim que der, claro. Tá Dantas certo. também. E Pessoal, vamos matar a saudade. tá, joia. Ensine muito aí os alunos da Rosa Mística que essa doença não passou ainda. Pode trazer sofrimento. Enquanto não tiver uma vacina, é preciso todo cuidado. Não vamos se descuidar, né? Usar máscara, pedir às pessoas que precisam sair de casa para usar máscara, né? Se proteger para a gente não aprender da pior forma que é com adulto, né? É verdade. Então, um beijo grande para todo mundo, um especial para a Irla. E estou aqui sempre à disposição. Quando a Rosa Mística precisar, estou aqui sempre pronto, tá joia? E vamos ver se a gente leva Estezinha. Quem sabe aí no dia de levar o DVD, a gente consegue levar ela. Se Deus quiser. E Tá que a joia, então. Ariana ajude. É. Um beijo. Um Beijo, beijo. pessoal. Obrigada a Boa. todo mundo que participou da live. Obrigada, gente. Estamos nos despedindo agora. Tchau.